CBN Saúde. Oferecimento IPEC, Instituto de Pesquisa Clínica de Campinas, www.ipec.com.br. Chegamos à sexta-feira para termos outro olhar sobre a cirurgia plástica. André Maranhão, cirurgião plástico e diretor do Departamento de Logística da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, conversa com a gente sobre alguns dos processos até se chegar à mesa de operações. Doutor, quais são os critérios que um cirurgião plástico considera ao planejar um procedimento de cirurgia reparadora de função? A cirurgia reparadora tem como foco a recuperação da função de um órgão, da recuperação da sua estética, a recuperação da sua mobilidade ou estrutura. Então, vários exemplos têm que ser considerados, né? Quando falamos da reparação de uma mama pós-trauma ou pós um tratamento oncológico, nós temos a recuperação do ponto de vista de revestimento daquele tórax, do volume mamário, e do contorno daquela região, que pode ser mais estético ou não, de acordo com o grau de tratamento oncológico que foi aplicado ali. É claro que quando falamos de uma reparação do ponto de vista de um câncer de pele no rosto, a gente quer que a região tenha a funcionalidade. Então, no caso de um tumor na pálpebra, a gente está falando de uma recuperação do fechamento da órbita, no sentido de estar protegendo aquele globo ocular. A gente está falando na proteção da linha da lágrima para evitar que haja um ressecamento. Se a gente vai falar do tratamento da recuperação nasal, a gente pode estar falando somente do revestimento dele, ou da sua estrutura cartilaginosa, ou mesmo do seu forro, que serve para aquecimento da passagem do ar e umidificação para melhoria da qualidade da respiração daquele paciente. Então, tudo depende da área que vai ser tratada e as técnicas que precisam ser empregadas para recuperar cada uma das funcionalidades daquele órgão. Quais são os desafios enfrentados por um cirurgião plástico ao realizar uma cirurgia reparadora de função? Um dos maiores desafios ao realizar uma cirurgia reparadora são aqueles relacionados à mobilidade e às funções, digamos assim, alimentares do paciente e de higienização. Então, devemos considerar que é desafiante quando nós não temos revestimento adequado, quando os defeitos são grandes demais e que precisam da participação de múltiplos cirurgiões e, às vezes, de cirurgias associadas às outras especialidades, como no caso da cirurgia ortopédica, que precisa ser envolvida em traumas ósseos e a partir daí, uma vez corrigida a parte óssea, o cirurgião plástico entra para ajudar em relação ao revestimento muscular, o revestimento cutâneo. Há, digamos assim, que considerar o status nutricional de um paciente pós-trauma, pois a gente não sabe se ele veio preparado adequadamente, então ele precisa ser tratado independente do status que ele está do ponto de vista clínico. Então, é um momento mais desafiador quando nós estamos trabalhando numa situação de emergência, pois, obviamente, o paciente não estava preparado para aquela situação e, de qualquer forma, a cirurgia precisa ser realizada. Então, eu consideraria que a cirurgia plástica pós-trauma é um dos maiores desafios para a especialidade. André Maranhão, cirurgião plástico e diretor do Departamento de Logística da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, conversou com a gente sobre o tema aqui no CBN Saúde. Segunda-feira tem mais um assunto para a gente discutir.